tudo bem com vocês? Na aula anterior a gente deu início ao estudo das ordenanças da igreja, né? E nós começamos vendo a ordenança do batismo, que é um ritual que todo cristão deve realizar no início da sua vida com Cristo, né? No início da sua conversão. E hoje nós vamos finalizar esse estudo vendo a outra ordenança, que é a ceia, que é uma ordenança, um ritual que o cristão deve realizar durante a sua vida com Cristo. A ceia do Senhor, basicamente, é um momento em que os cristãos se reúnem para comer um pedaço de pão e tomar um suco de uva, com o objetivo de repetir o momento que Jesus fez isso com os apóstolos. Esse episódio é registrado nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Para a gente entender exatamente o que acontece na ceia e o que ela significa, nós vamos pegar o texto de Marcos e destacar alguns trechos desse texto. Marcos 14, 22. E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e o abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Desse versículo, nós vamos destacar 3 pedaços. O primeiro é aquele que fala que Jesus foi quem partiu o pão e deu aos apóstolos. Nesse trecho, a gente quer destacar o seguinte, que embora a Bíblia não oriente claramente quem deve organizar a ceia, parece natural que isso seja feito pelos líderes da igreja, né? Como Jesus fez nesse caso com os apóstolos, né? O outro trecho que a gente destaca é o fato de ele mencionar a palavra pão, né? Ele usar o pão. Na época de Jesus, nessa ceia registrada em Marcos, provavelmente esse pão era sem fermento. Por quê? A ceia foi realizada no momento em que eles estavam celebrando a Páscoa. E a Páscoa, para os judeus, é o momento de relembrar a saída do povo do Egito, lá com Moisés. E essa celebração inclui o pão sem fermento, para lembrar que eles tiveram que sair depressa do Egito, né? Um simbolismo para dizer que o pão nem teve tempo de levedar para poder eles poderem comer, né? Mas como hoje em dia a Páscoa para nós cristãos tem um significado diferente, né? Um novo significado, que é a morte e a ressurreição de Cristo, o pão levedado, o pão com fermento, não é proibido, né? E o terceiro ponto é quando Jesus fala que esse pão, quando ele entrega o pão para os apóstolos, ele fala que esse pão é o corpo dele. Esse ponto é bastante importante destacar, porque ele é um dos pontos em que causa, digamos assim, bastante discussão ou polêmica, né, em relação ao que acontece de fato quando se celebra a ceia, né? Há uma linha de pensamento dentro do cristianismo, né, entre os cristãos, que acham que, pelo fato de Jesus dizer que o pão é o corpo dele, quando a pessoa celebra ou participa da ceia, na hora que ela come o pão, algumas pessoas entendem que esse pão se transforma fisicamente no corpo de Cristo. Então a pessoa ingere o corpo de Cristo. Algumas pessoas pensam dessa forma. Outras pessoas pensam que não é que o pão se transforma no corpo. O pão é pão, mas contém o corpo. O corpo e o pão estão ali presentes simultaneamente, né? E uma outra uma outra linha de pensamento é que não é nada disso. O pão simplesmente simboliza o corpo de Cristo. E essa é a linha de pensamento que a gente segue, pelo fato de que Jesus, em outras passagens, usou esse mesmo tipo de metáfora, né, com ele mesmo. Por exemplo, em João 10, 7, ele diz que ele é a porta, né?
Então não é que de fato ele é uma porta fisicamente, ou uma porta física se transforma nele. Não, é uma metáfora, dizendo que ele é a porta, é por ele que passam as ovelhas. E nesse caso, quando ele fala, isto é meu corpo, está dizendo que aquele pão, quando você celebra a ceia, aquele pão representa, simboliza apenas o corpo dele, que estava sendo, que ao mesmo tempo que une todos os cristãos, estava sendo repartido entre eles por conta da morte dele. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. No versículo 23, a gente quer destacar dois trechos, né? O primeiro é quando que ele usa a palavra cálice, né? E automaticamente a gente tem a tendência a pensar que ele está falando de vinho. Vejam que ele fala de cálice, mas em nenhum momento ele usa essa palavra vinho, né? Em alguns trechos ele usa a palavra fruto da videira, que de fato ele está falando de uva, mas não quer dizer que seja necessariamente o suco de uva fermentado, ou seja, o vinho. E provavelmente não era. Por quê? Na época de Jesus, o consumo de suco de uva era mais suco de uva não fermentado era mais comum do que a gente acha que era. E mesmo que fosse um suco de uva fermentado, mesmo que fosse um vinho, né? Ele era diluído em água. Às vezes era uma parte de vinho para 20 partes de água, ou seja, uma coisa bem diluída, né? Com um teor alcoólico muito, muito fraco. Então, o uso do suco de uva, como é feito hoje em dia, não é nenhum problema. O segundo trecho que a gente destaca desse versículo 23 é quando ele fala que todos beberam dele. Então, ele usa a palavra todos, ou seja, sem distinção. Isso mostra que a ceia do Senhor ela deve ser celebrada por todos os cristãos, sem distinção alguma. É importante destacar isso porque há uma linha de pensamento, né, um grupo de cristãos que entende que a ceia deve ser celebrada só pelas lideranças da igreja, só pelas autoridades, né, que os cristãos comuns, vamos dizer assim, eles não precisam participar da ceia. E isso não é verdade, né? Todos os cristãos devem participar, devem celebrar a ceia. Marcos 14, 24. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. No versículo 24, a gente quer destacar também outros dois trechos, né? O primeiro é quando ele fala que o cálice era o sangue dele, né? O sangue de Jesus. Da mesma forma como ele menciona que o pão era o corpo, aqui ele também usa a mesma metáfora, né? O sangue é representado pelo cálice, né? E esse sangue, ele continua o texto, ele fala que é o sangue da aliança derramado por muitos. Esse trecho também a gente quer destacar. Porque a aliança que ele menciona aí, ou testamento, significa que a morte e a ressurreição de Cristo estabelecem uma nova aliança com as pessoas no lugar da aliança que Deus havia estabelecido por intermédio de Moisés, né? Então, esse momento da ceia mostra o estabelecimento dessa nova aliança, desse novo testamento. Então, por isso que a gente acaba tendo na Bíblia a divisão entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês o vinho novo no reino de Deus. E por fim, no versículo 25, a gente quer destacar o trecho que ele fala até aquele dia, né? Que dia é esse que ele está mencionando? Né? É o dia em que a noiva, que é a igreja, vai se encontrar com o noivo, que é Jesus Cristo, para celebrar as bodas do Cordeiro, né? Lá em Apocalipse 19, versículo 9, é mencionada essa ceia, a ceia das bodas do Cordeiro, né? Que seria, então, essa grande festa de encontro, né? E provavelmente ali é que ele cumprirá essa promessa de realizar novamente essa ceia, né?
Então, lendo esse texto, né, e estudando bem os seus trechos, a gente percebe que a celebração da ceia é como se o cristão tivesse pregando e lembrando da morte, da ressurreição de Cristo e da sua segunda vinda para nos buscar, né? Para entender como essa celebração é importante e deve ser feita de forma respeitosa, vamos ler agora o texto de 1 Coríntios 11, dos versículos 27 a 30. Diz assim o texto: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse texto mostra para a gente que a ceia do Senhor ela não pode ser feita de forma desleixada, desorganizada, e também os cristãos não podem participar dela com pecados não confessados. Porque se fizer isso, eles trazem sobre si julgamento que pode gerar doenças e até morte física. Por isso, é importante que o cristão ele se examine antes de participar da ceia. E isso também é um outro ponto importante da ceia, porque embora a Bíblia não especifique quantas vezes a ceia deve ser realizada, ou quantas vezes o cristão deve participar da ceia, ela dá indicações de que os cristãos devem realizá-la com uma certa frequência, né, na rotina da igreja. Hoje nós finalizamos mais uma parte da doutrina da igreja, né? Nós estudamos as duas ordenanças deixadas por Cristo, que é o batismo e a ceia. Veja que tanto uma quanto a outra são rituais que lembram e que pregam a morte, a ressurreição e a segunda vinda de Cristo. E isso nada mais é do que o próprio Evangelho. Por isso é importante que você estude esses assuntos e reveja a sua postura diante dessas ordenanças, para que você possa considerá-las melhor na sua caminhada com Cristo, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.